Vamos falar aqui dos erros que acabam com o seu treino de braço, lembrando que amanhã é a promoção da minha consultoria, às 6 horas da tarde, mais informações aqui nos comentários. Aproveitou que você desceu lá, já clica no gostei, se inscreve no canal e vamos falar aqui de treino de braço, tanto de bíceps quanto tríceps, alguns erros de execução, coisas bem básicas que eu corrijo com os meus alunos da consultoria assim, e isso já torna o resultado muito mais eficiente por uma biomecânica mais pensada em isolar o músculo e recrutar todas as fibras possíveis. Não é levantar um monte de carga, e sim jogar toda essa carga na musculatura alva sem estressar o resto do corpo. Isso é musculação. E aí vamos começar logo na rosca direta, né, que é um exercício que o pessoal dá para melhorar muito a execução. Tá? Vou pegar uma barrinha pequenininha, você vai pegar a maior barra possível e vai treinar até a falha. Leandrão, já ensinou como treinar até a falha? Já. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Quando você vai fazer rosca direta, pessoal, o que importa é esse movimento do cotovelo aqui, certo? Ó, que é uma flexão de cotovelo. Beleza. Parece fácil, né? Sim. Quais são os erros que a gente vê aqui? Quanto mais ativação motora, quanto mais arco de movimento eu tiver, ou seja, eu tirei aqui de baixo, mas com o músculo tensionado. Tensão, 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 tensão. Ok, isso é fantástico para o bíceps. Quanto mais tempo ele ficar sob tensão, quanto mais densidade de treino, que eu já expliquei no meu curso de como montar um treino, uma periodização do zero, quanto mais densidade aqui, quanto mais tempo de tensão, melhor. Ou seja, toda a nossa mecânica de rosca ela tem que ser feita para aumentar o tempo de tensão. Então, se eu estou fazendo uma rosca e eu faço isso aqui, ó, eu jogo ela para trás, isso aqui não é tensão, isso aqui está despencando o peso. Ou seja, ao invés de eu inclinar meu corpo para trás, como o pessoal faz para encher a barra de peso, o que não precisa, porque se você está colocando muito peso, olha o tamanho do bíceps. Se você está colocando muito peso, é porque ele não está trabalhando sozinho. E isso não é musculação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma base para me dar estabilidade, certo? Então, se eu precisar disso, isso não é uma regra, mas se eu precisar, eu coloco o meu pé um pouquinho para frente, o outro um pouquinho para trás e separo um pouco, igual um lutador. E aí, quando eu for fazer a minha rosca direta, vou ficar de lado agora para vocês verem, eu vou dar uma inclinadinha do meu corpo para frente, pouca coisa, tá? Não precisa ficar aqui assim, não. Só um pouquinho, ó. Inclinei um pouquinho. Agora, quando eu fizer a rosca direta, ó, do começo até o fim, eu tenho tensão constante em todo o arco de movimento e com isso eu consigo recrutar mais os meus braços. Então, para com esse negócio de jogar para cima. Se você quiser fazer uma repetição forçada, tudo bem. Você tem experiência para isso, é uma técnica avançada de treinamento que eu já ensinei no canal, só procurar Leandro Twin mais tema, tudo bem. Mas agora, o exercício inteiro, não. Isso serve para todas as roscas. Por exemplo, vamos assumir que eu vou fazer aqui, ó, nesse banco aqui, pronto, uma rosca concentrada. Então, se eu jogo meu corpo para trás, ó, perdi o tempo de tensão aqui em cima, no pico do movimento. Se eu jogo meu corpo para baixo, eu tenho ação em todo o arco de movimento. Lógico que o peso vai ser menor. Claro, porque você está isolando a musculatura. Isso vai servir para todos os exercícios. Leandro, até mesmo aqui no cabo. Então, aqui no cabo já muda. Se eu jogar aqui para trás, ó, eu vou ter ação do bíceps em todo o movimento. Então, no cabo não tem problema, porque o cabo ele tem tensão constante. Você vai manter uma boa postura porque você não quer se machucar. Mas em termos do bíceps, aqui daria no mesmo. Por isso que você não vê pessoas colocando muito mais peso aqui. Quando você pega um cara que treina errado, na rosca direta ele coloca um monte. Chega aqui ele não consegue, porque aqui é tensão constante. Não é necessariamente um erro, tá? Mas eu gosto muito, né, de trabalhar com os meus alunos da consultoria, 2 tipos de pegada no braço, que é importante para quem tem dificuldade para ganhar volume. Porque quando você está com uma pegada supinada, você trabalha bastante o teu bíceps, certo? Mas se eu faço uma pegada neutra, eu trabalho o meu braquial, que é essa parte meio lateral, e isso ajuda no volume do braço. Então não é que é um erro, tá? Mas se você tem muita dificuldade de ganhar braço, usa a pegada neutra, que vão ser as roscas martelo. E você consegue fazer com o halter aqui, você consegue fazer ela concentrada,
Então eu vou sentar aqui, posso fazer martelo concentrado. Eu posso fazer uma rosca Scott martelo. Se eu não tiver Scott, eu posso fazer a utilização no banco inclinado, certo? Eu posso fazer lá no cabo. Eu pego a corda, em vez de fazer tríceps corda, eu faço rosca martelo. Então, ter rosca martelo no treinamento é legal. Não ter não quer dizer que está errado, não. Mas quando você atinge mais porções do seu músculo, você consegue um desenvolvimento melhor. Ó, paralelas é um exercício muito bom, que constrói muito todas as cabeças do nosso tríceps. Só que as pessoas erram numa execução aqui, que aí tira toda a tensão e atrapalha tudo. Eu vou usar o Graviton aqui, tá? Lembrando que no Graviton, quanto mais peso você coloca, mais leve fica, certo? E aí o que eu vejo as pessoas fazendo? A paralela, pessoal, é realmente para o teu braço ficar paralelo ao teu corpo. Então, se você joga muito para trás, tá errado. Se você joga muito para frente, tá errado. Então, aqui eu só abro minha mão, peguei. Me apoderei da máquina, beleza. Quando as pessoas vão descer, o que elas fazem? Olha só, elas projetam os cotovelos para fora. Isso está errado, certo? O cotovelo vai para trás. Então, olha só. Vou descer aqui, ó, abrindo o cotovelo para fora. Isso aqui, eu estou trabalhando muito peitoral e pouco tríceps. Porque eu estou mexendo muito o meu ombro. Cadê o câmera? Sumiu o câmera, meu Deus. Foi jantar e esqueceu de... Tá trabalhando muito ombro e pouco cotovelo. Se o cotovelo está mexendo pouco, eu estou trabalhando pouco tríceps. Então, se eu estou descendo aqui, ó, olha como fica limitado o meu cotovelo e olha quanto de ombro eu mudei. Olha a minha axila como está aberta. Então isso quer dizer, está distante. Como é que é a execução correta? O cotovelo não vai para longe, ele vai para trás. Então eu vou descer ó, com o cotovelo fechadinho. Ó, olha como muda. A minha axila quase não está aberta e eu estou sentindo muito mais o meu tríceps, mas muito mais. O cotovelo joga para trás. Pensa que você quer jogar o cotovelo lá atrás de você. E aí você sobe de novo. Um outro ponto também, aqui, pessoal, é você não descer demais, porque quando você começa a descer, ó, que nem até aqui, ó, percebe que o meu cotovelo já flexionou? Não tá mudando tanto. Agora o que tá acontecendo aqui, ó? Isso aqui é ombro, ó. Ó, eu tô abrindo. Mesmo que eu jogue para trás, eu tô abrindo. Então, o cotovelo, a gente trabalha mais nessa parte aqui, ó. Desci, beleza, voltei. Eu não preciso descer até lá embaixo, porque aí eu começo a trabalhar muito inferior de peitoral. Tanto é que as paralelas, elas podem ser usadas também para inferior de peito, só que a execução é diferente. Eu vou inclinar meu corpo para frente e vou descer. Não é o caso aqui é tríceps, então a gente tem que isolar o cotovelo jogado para trás. A mesma mecânica é para o supininho, tá? Ou supino fechado. Cada região do Brasil chama de um jeito, então eu chamo de supino fechado. Aqui quando você vai executar, pessoal, é a mesma explicação da barra paralela. Se você projetar os cotovelos para fora, tá errado. Então vou fazer, ó, errado. Errado. Agora eu vou fazer certo, ó. O cotovelo eu travo para cá e desço ele, ó. Rente ao meu corpo. Esse exercício aqui, para as 3 cabeças do tríceps, é muito bom. Eu uso bastante com os alunos da consultoria. Sempre o cotovelo rente ao corpo e desce reto, ó. Nada de abrir, certo? Igual na paralela, é a mesma explicação. E o último aqui é o tríceps pulley. A execução do tríceps pulley é muito simples, mas o pessoal erra muito. Então aqui, ó, eu vou pegar, eu vou trazer no ponto máximo de extensão do meu tríceps e vou levar até embaixo. E eu vou dar aquela esmagada lá no fim, que é para sentir a cabeça trabalhar bastante. Beleza. Tá fácil, Leandrão. Erros que acontecem aqui. Quando você está executando sem peso, é muito tranquilo. Quando começa a atacar muito peso, às vezes a pessoa se empolga, e tudo bem se empolgar, porque às vezes a pessoa só não sabe. Ela vai colocando peso e instintivamente ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai jogando para frente, vai apoiando os ombros para empurrar para baixo. E essa jogada de ombro aqui para frente, ela não é legal. O ideal é que você fique mais ereto e faça o movimento. Ainda se você joga um pouco, tudo bem, não vai mudar muita coisa. Agora, o que eu vejo as pessoas fazendo? Elas fazem isso aqui, ó. Elas trazem para frente, ela faz aqui uma flexão de ombro, ó. E aí depois ela vem e desce e faz de novo. Aí ela vem, sobe lá em cima, acerta e depois faz.
Galera, isso não é legal. Você está trabalhando a articulação do ombro. A articulação do ombro não se mexe nesse movimento. Travou ela aqui, não existe fazer isso aqui, ó. Não existe. Simplesmente está travado aqui, só cotovelo. Só cotovelo. E tenta sempre não debruçar demais. Eu posso fazer aqui uma adaptação biomecânica, Leandro? Onde eu deixo o meu cotovelo mais longe do meu corpo, eu deixo ele aqui e faço o movimento. Não é legal, você vai perder muito a ação de força. Você vai levantar uma carga muito baixa, o movimento fica muito curto. Então o ideal é você fazer dessa maneira. Tem gente que fala que existe um exercício que chama tríceps lavadeira, que o cara faz assim, ó. Certo? Que ele debruça e fala que é como se fosse... já até ouvi um nome engraçado, tríceps tanquinho, que a pessoa fica assim. Galera, isso não existe, tá? O movimento é esse aqui, e isso vai servir para todos. Com a pegada supinada, certo? Com a cordinha, com todos os exercícios, certo? Eu vou deixar agora aqui, pessoal, a indicação de um vídeo de treinamento de braços completo, para que você consiga visualizar uma boa estruturação, agora que você tem essa boa execução. Dá uma conferida nesse vídeo aqui.